Olá, meu nome é Lucas, eu sou orientando da professora Charlene e sou aluno do Programa de Iniciação Científica da UFPB. Meu projeto é a bioprospecção de micro-organismos da Caatinga paraibana para motores de crescimento vegetal, com ênfase no isolamento e seleção de micro-organismos da isosfera de Tamboril. Dentre os objetivos alocados no trabalho estão os objetivos 12 e 15. O 12 de assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis e o 15 de proteger, recuperar e promover o uso sustentável de ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda da biodiversidade. Embora ainda hoje seja muito desvalorizada, a Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro, sendo detentor de grande biodiversidade de fauna e flora. Com mais de 98% da sua área comprometida somente no estado da Paraíba e com menos de 2% de sua área total sendo preservada, a Caatinga é vítima de um longo e antigo processo de desertificação, causado principalmente por questões climáticas e geográficas e pelas técnicas de agricultura e pecuária intensivas na região. O aumento da intensidade do uso do solo e a redução da cobertura vegetal nativa tem levado, em especial, à redução da sua fertilidade, o que demonstra a fragilidade do ecossistema. O uso de fertilizantes químicos, juntamente com o melhoramento genético, propiciou um aumento expressivo na produtividade de diversas culturas agrícolas. Entretanto, o Brasil ocupa a quarta colocação entre os maiores países consumidores de fertilizantes no mundo. E essa dependência da agricultura em relação aos fertilizantes químicos é motivo de enorme preocupação. Isso principalmente em relação aos riscos para o meio ambiente quando utilizados em demasia. As propriedades físicas e químicas do solo podem sofrer danos irreversíveis devido à exploração agrícola intensiva. Por esse motivo, o estudo dos diferentes tipos de mecanismos que existem entre bactérias e plantas e fungos e plantas pode ser utilizado para se alcançar uma produção sustentável e duradoura de diversos tipos de culturas agrícolas. A espécie escolhida foi o Enterobium contorticum, o tamboril, conhecida popularmente como tamboril timbaúva ou orelha de negro, que está presente em várias formações florestais, com ocorrência nos estados do Pará, Maranhão, Piauí e até o Rio Grande do Sul. Ocorre em muitos tipos de solo, tanto nos de baixa como nos de alta fertilidade, e na fase adulta atinge cerca de 15 metros de altura. Sendo uma espécie pioneira, possui rápido crescimento e se desenvolve bem em ambientes com alta incidência luminosa. Esta espécie é adequada para o uso em áreas abertas e atualmente bastante utilizada em reflorestamentos de áreas degradadas de plantios mistos, uma vez que destaca-se devido ao seu rápido crescimento, pois em 2 anos o indivíduo pode atingir mais de 4 metros. Entre as alternativas existentes para aumentar a eficiência do uso de fertilizantes químicos, podendo levar à diminuição da quantidade aplicada em ambientes de produção agrícola, está o uso de inoculantes que contêm micro-organismos promotores de crescimento vegetal, pois quando aplicados nas sementes ou no solo das plantas, por exemplo, esses inoculantes disponibilizam e facilitam a absorção de nutrientes assimiláveis pelas plantas, como nitrogênio, fosfato, promovendo o crescimento, e também auxiliam na fixação de nitrogênio e de outras substâncias, e também aumenta a tolerância da planta ao ambiente semiárido, onde há pouca disponibilidade de água. Os objetivos de trabalho são promover o crescimento de culturas vegetais locais do semiárido paraibano por meio da utilização de micro-organismos isolados do bioma caatinga como inoculantes agrícolas, isolar micro-organismos da caatinga paraibana e selecionar os promissores em promover o crescimento vegetal. A metodologia. Em janeiro de 2021, foi feita a coleta das amostras do solo, raiz e folhas de tamboril, no município de Bananeiras, com essa localização geográfica que vocês podem ver no slide. Para o solo, o método utilizado foi a amostragem aleatória simples, onde foram coletadas amostras de 5 pontos distintos, em zigue-zague, com profundidade de 10 cm, com aproximadamente 300 gramas cada, desprezando a camada superficial do solo. A temperatura do solo encontrava-se cerca de 35 graus. As folhas foram coletadas de forma aleatória da copa da árvore e uma porção das raízes foi extraída. As amostras foram guardadas em sacos plásticos mantidos sob refrigeração e logo em seguida encaminhadas ao laboratório. No isolamento. Para o isolamento, seguiu-se a metodologia proposta por Hassan, 2017. Assim, foram preparados 2 meios de cultivo, uma solução de água nutriente com concentração de 56,09 gramas por litro para as bactérias e uma solução de água batata com concentração de 96,12 gramas por litro para os fungos. Posteriormente, 5 subamostras de cada amostra do solo original foram recolhidas e misturadas para a formação de uma amostra global
Em seguida, cerca de 10 gramas dessa amostra foram acondicionadas em lemaias, contendo 90 ml de soro fisiológico a 0,5%. O conteúdo foi ajustado manualmente de forma rigorosa para se obter uma suspensão. E essa suspensão ela foi diluída em série de 10-3 até 10-6. O mesmo procedimento foi repetido para as outras amostras de raízes e de folhas. E as diluições, juntamente, contendo a solução e as amostras, foram inoculadas em pacas de Petri contendo os meios de água-batata e água-nutriente. Então foram inoculados em triplicata, em placas de Petri. E essas placas ficaram incubadas numa estufa durante uma semana. E todo esse material que foi utilizado, ele foi previamente esterilizado em autoclave a 120 graus por 15 minutos a 1 atm. Os resultados das discussões. Nas figuras a gente consegue visualizar nisso daqui bactérias isoladas do solo, folhas e raízes respectivamente. E aqui alguns fungos, também do solo, folhas e raízes respectivamente. Aqui a gente consegue observar, por exemplo, que dos micro-organismos isolados, a gente consegue perceber uma grande diferença, tanto de tamanho, quanto a coloração e o aspecto, né? Em todo o trabalho, a gente conseguiu isolar vários micro-organismos e a gente consegue observar vários tipos de coloração, sendo branca, amarela, rosa, laranja e verde predominantes, e tamanhos entre pequeno, intermediário e grande. Os aspectos geralmente ficaram entre liso, rugoso, filamentoso e poroso. E a gente tem alguns exemplos. A análise dos resultados permite ressaltar que, no geral, obteve-se uma grande quantidade e variedade de micro-organismos das amostras de solo, folhas e raízes do tamboril. Das amostras do solo foram isoladas 5 espécimes de bactérias e 10 espécimes de fungos, de tamanho por aspectos variados. Das folhas, 5 espécimes de bactérias e 3 espécimes de fungo. E das raízes, 4 espécimes de bactérias e 14 espécimes de fungos, todos de tamanho, cor e aspectos variados. Os resultados demonstram o potencial do tamboril no isolamento de micro-organismos e na variabilidade microbiológica, tanto endofítica quanto rizóbica e arbuscular, uma vez que foi possível visualizar uma grande quantidade de fungos e bactérias com características diversas isolados do solo, das folhas e das raízes. Os agradecimentos ficam com a Propesc, a UFPB e a CNPq. Muito obrigada.